Bom dia, hoje é quinta-feira e nós vamos dar continuidade então aos nossos devocionais especial de Páscoa. Abra sua Bíblia em Lucas 22, a partir do verso 54 até o versículo 62. Pedro nega Jesus. Vamos ler juntos. Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe, e quando acenderam fogo no meio do pátio, e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: Também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: Homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. O julgamento de Jesus foi marcado por uma sucessão de atos ilícitos. Jesus não poderia ter sido julgado pelo Sinédrio, nem no local, nem da maneira e nem no momento como tudo aconteceu. Eles o levaram à casa do sumo sacerdote. O lugar legítimo para tais atos de processo era nas dependências do templo. E aqui apenas um pequeno exemplo. Pedro seguia de longe. Ele estava prestes a se defrontar com o seu próprio coração, em meio àquela situação de coação, de medo e de pavor. Imagine você, cheio de esperança de que Cristo haveria de livrá-los, e de repente uma comoção na cidade, prendem, torturam e ameaçam Jesus. Pedro estava apavorado. Logo ele, que há pouco havia declarado que jamais haveria de abandonar o seu mestre. Apesar disso, é importante destacar aqui que Pedro foi um dos que tiveram coragem de seguir a Jesus ao pátio da casa do sumo sacerdote. Pedro é um homem de extremos, da coragem à negação. Questionado por 3 vezes se ele pertencia aos homens que andavam com Cristo, Pedro negou veementemente: Eu não conheço esse homem. E aqui surge um dos momentos que mais me marcam no cantar do galo aqui. Exatamente como Jesus havia predito a Pedro. O Senhor fixou os olhos em Pedro. Quando o galo canta, ou quase na mesma hora ali, alguém está olhando nos olhos de Pedro, e este alguém é Jesus. Aquele olhar foi suficiente para que Pedro caísse em si e percebesse a sua fragilidade naquele mesmo momento. E ele sai dali e chora amargamente. O nosso coração, meus irmãos, é desesperadamente corrupto. Em um instante, Pedro diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e no outro nem sequer conheço o homem. Encarar o olhar de Cristo nesse momento não deve ter sido algo fácil. Jesus, ele conhece a dor do abandono, ele conhece a dor do desprezo, e ele fez isso por amor, para que a sua dívida, a nossa dívida, fosse paga. Pedro, ele teve a oportunidade de se arrepender do seu pecado. Mais tarde, o próprio Senhor Jesus, ele tratará de restaurá-lo e capacitá-lo a pastorear as suas ovelhas. Que bom que nós temos um Deus compassivo, cheio de graça e misericórdia. Ele sabe de todas as coisas, ele vê todas as coisas, ele fixa o olhar em você e te dá a oportunidade de arrependimento dos seus pecados.
Então faça isso hoje, meus irmãos. Coloque-se na presença do Senhor como uma criança, né, que está ali disposta a crer e a receber os princípios do reino de Deus. Arrependa-se, seja purificado e santificado pelo sangue do Cordeiro. Que bom é podermos saber que o Senhor, Ele nos olha o tempo inteiro, mas o seu olhar sobre nós é de graça e é de misericórdia. Haverá o dia em que haveremos de contemplá-lo face a face. Que dia gracioso esse, quando poderemos estar na presença do nosso Deus, sem mais ter que lutar com o pecado, sem mais ter que lutar com as questões da nossa carnalidade. Esse dia irá chegar, meus irmãos, esse dia irá chegar. Mas desde hoje, que o Senhor encontre em você e em cada um de nós um coração disposto e voltado para o arrependimento dos nossos pecados, em reconhecimento a quem Ele é. Que o Senhor te fortifique, deleite-se nisso, porque se você confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar você de qualquer pecado. Então que possamos estar encorajados com essa verdade, com um coração voltado para o Senhor e contrito na presença dEle. Que Deus te abençoe e até amanhã.